Você acredita que os opostos se atraem ou se repelem? Você já gostou de alguém muito diferente de você? Mas poxa, tava incrível, parecia que vocês se completavam e você ficou pensando, será que essas diferenças ao longo do tempo vão mesmo ser uma soma ou até que ponto isso pode influenciar e acabar um dia o nosso relacionamento? Esse é o primeiro de uma série de vídeos em que nós vamos falar sobre perfis opostos e entender como personalidades diferentes podem afetar o seu casamento. Nesse especificamente, nós iremos falar sobre pessoas caladas versus pessoas falantes. Mas, antes que eu te fale mais sobre isso, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações para estar sempre recebendo conteúdos como esse relacionados a relacionamento e, claro, também deixe seu like aí no vídeo, é uma forma de incentivar para a gente sempre continuar gerando conteúdo de valor para você. Então, vamos lá! Poucas coisas podem te preparar tanto para os conflitos inevitáveis do casamento, como entender quais são as diferenças de personalidade de cada um. A sua, é lógico, e a da pessoa que você vai conviver. Nesse vídeo, especificamente, a gente vai falar sobre dois perfis. Um é o perfil das pessoas que são mais caladas e o outro é das pessoas que é mais falante. Entenda que, nesse vídeo especificamente, eu vou até explicar mais pra frente porque nós vamos chamar as pessoas mais caladas de Mar Morto e já as pessoas falantes de Riacho Murmurante. Talvez você já até entendeu a analogia aí, mas eu vou explicar melhor. O Mar Morto, ele recebe águas do Rio Jordão, mas ele não deságua em lugar algum. Então ele é como se fosse um grande reservatório. Por isso, a analogia das pessoas quietas com o Mar Morto, porque elas, apesar de experienciarem coisas diferentes ao longo do dia, sejam emoções, sejam acontecimentos, seja o que for, elas não têm essa necessidade de externar tudo aquilo que aconteceu com elas. Elas podem guardar tudo aquilo e está tudo bem. Elas estão tranquilas com esse emaranhado de informações que elas guardam para si. Elas são tidas como pessoas quietas, muitas vezes tímidas, introspectivas e até mesmo, por uma talvez má interpretação, elas são consideradas talvez frias demais. Já o Riacho Murmurante, e eu já estou apontando para mim para já te contar quem eu sou. É aquelas pessoas que têm um reservatório muito pequeno, então imediatamente elas querem desagar em algum lugar. Entenda que tudo que entra pelos olhos ou pelos ouvidos, elas têm uma necessidade de falar. Talvez assim, nos primeiros 60 segundos. Nossa, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que eu vi, você não sabe o que eu ouvi. Elas têm um reservatório muito pequeno e tendem a falar sobre tudo, com muitos detalhes, muito específicas. São essas pessoas que a gente chama de pessoas muito calorosas, pessoas que fazem amizade com muita facilidade ou se enturmam mais especificamente, né? Talvez não seja amigo de todos, mas são pessoas que se enturmam com muita facilidade, elas conseguem conviver bem em qualquer ambiente, elas conseguem rapidamente se transformar no centro das atenções quando elas chegam em algum lugar, ou elas se sentam em alguma mesa e é totalmente o oposto daquilo que a gente tinha acabado de falar sobre o Mar Morto. Antes que a gente continue, mata a minha curiosidade, eu já te contei, te confessei que eu sou, né? Eu sou um Riacho Murmurante, talvez você até já tenha percebido nesses vídeos. E você? Me conta nos comentários. Você acredita que você é um Riacho Murmurante ou um Mar Morto? Geralmente, um Mar Morto se casa com um Riacho Murmurante, porque essas diferenças pareciam atrativas demais no namoro. Pensa comigo, numa situação aqui, ó, bem clássica de um encontro. O Mar Morto, que tem assim uma certa dificuldade em se expressar com muita facilidade ou de ficar puxando conversa, ele não precisava fazer isso porque o Riacho Murmurante estava ali, emendando um assunto no outro, falando sobre tudo. Ele falou assim, nossa, não preciso pensar nada sobre isso, como manter aqui uma conversa, a gente está sempre envolvido. Já o Riacho Murmurante pensou o quê? Ai, eu tenho alguém que me escuta, eu tenho alguém por alguém que eu não vou competir a fala com essa pessoa, que nós estamos aqui super entendidos. Eu falo, ele me ouve, nossa, ele me dá tanta atenção. E assim, vocês entenderam que vocês formavam uma parceria incrível. O que vocês não contavam é que depois de um tempo, o Riacho Murmurante vai ficar o quê? Falando com o Mar Morto. Mas você nunca fala nada, mas você nunca diz nada. Eu estou aqui, eu te contei um caso desse tamanho e você só falou assim, aham, ok.
Entendi. Nossa, você não se envolve, parece que você não se interessa com aquilo que eu estou dizendo. Ou eu não sei nada sobre você. Eu já te contei tudo sobre mim e eu não sei nada sobre você, porque você não conversa. Eu preciso que você converse comigo. Já o Mar Morto olha para o riacho murmurante e fala: pelo amor de Deus, que hora que essa pessoa vai ficar assim só um pouquinho caladinha e me dar só um pouquinho de paz? Será que precisa me contar tudo? Ou será que não poderia ir direto ao ponto? E sabendo disso, é possível fazer uma relação entre um riacho murmurante e um mar morto dar certo? Sim, ainda bem, né? Ainda bem. E como que a gente faz isso dar certo? Primeiro passo é entendendo as diferenças. Nós somos diferentes. Ponto. Entender que nós não mudamos um ao outro, nós aceitamos a diferença do outro. Segundo, vocês podem fazer acordos que atendam à necessidade dos dois. Como assim? Vocês podem estabelecer algum horário do dia em que vocês vão sentar para compartilhar do seu dia. Dessa forma, naquele momento, o Mar Morto se compromete a ouvir tudo que o riacho murmurante quiser dizer. A gente fala que um riacho murmurante tem mais ou menos 5.000 palavras a mais no dia para gastar. E aí vai falar todos os detalhes de todas as histórias e o Mar Morto se compromete a ouvir. Por um tempo específico, vocês podem estabelecer, a gente tem 30 minutos para fazer isso aqui, para compartilhar o nosso dia, ou 20 minutos, talvez seja enquanto a gente faça as nossas refeições, tá tudo bem? E ok. E nesse período, o Mar Morto não vai falar assim, não, tem como você falar logo o que você quer, tem como ir direto ao ponto. Não, ele vai ouvir, demonstrando interesse. Você não precisa ser aquela pessoa que vai falar todas as palavras, mas você pode ser monossilábico mesmo e falar assim, nossa, e tá tudo bem. E o riacho murmurante vai concordar que isso é o máximo de expressão que o outro pode fazer e que tá ótimo, ele está prestando atenção. Ok, nesse momento também, o Mar Morto se compromete a também compartilhar do seu dia. Talvez não com a riqueza de detalhes que o riacho murmurante também fala, porque a gente já entendeu lá no primeiro ponto que nós aceitamos as diferenças. E caso o riacho murmurante ainda ache que todas aquelas informações sejam insuficientes, que ela precisa conhecer mais do outro, mais do seu dia, do que aconteceu, o Mar Morto se compromete a responder as perguntas que o riacho murmurante fizer. Então você pode falar, mas o que mais aconteceu nisso? Mas vocês estavam aonde quando isso aconteceu? E o outro vai responder e completar essa história que talvez o riacho murmurante quer desenhar em sua mente. E, por fim, não se esqueçam de algo que foi muito importante de quando vocês se conheceram. Em algum momento, essas diferenças eram atrativas para vocês e elas precisam continuar sendo. Então, lembre-se do ponto forte do perfil de cada um. Você pode olhar para o riacho murmurante que você convive e pensar, poxa, a gente nunca vai ter um vazio nas nossas conversas, a gente vai se enturmar com facilidade em qualquer lugar que a gente chegar e eu vou estar sempre bem informado sobre tudo. Já você pode olhar, se você tiver um parceiro como um Mar Morto, você pode pensar assim, nossa, nós nunca vamos competir por uma fala e eu vou ter sempre um bom ouvinte para me escutar. Pensando nesses 3 pontos, você pode entender que pode dar certo se vocês fizerem dar certo.